Olá, hoje a gente vai fundo numa história, olha, daquelas bem intensas da Bíblia, sabe? A bênção de Isaac, lá em Gênesis 27. Vamos usar a tradução Almeida Revista e Atualizada. A ideia é, assim, entender melhor essa trama toda, o engano que veio depois. Bom, para começar, imagina a cena. Isaac já está bem velho, quase não enxerga mais. Aí ele chama o Esaú, que era o filho mais velho, caçador, né? E fala, olha, vai caçar, prepara aquela comida gostosa para mim que eu quero te abençoar antes de morrer. Um momento que era para ser super importante, decisivo, só que tem um detalhe. Rebeca, a esposa de Isaac, escuta essa conversa. E ela, bom, ela tinha o seu filho preferido, que era o Jacó, o mais novo, e aí, rapidinho, ela bola um plano bem ousado para que o Jacó pegue essa bênção no lugar do irmão. E o plano dela é, tipo, muito detalhado, né? E arriscado. Rebeca mesmo vai lá, pega 2 cabritos, prepara a comida, manda Jacó vestir a roupa do Esaú e o ponto-chave: cobrir as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos para imitar o irmão, que era peludo. Jacó fica meio assim, né? Comido. Poxa, e se meu pai descobre? Ele temia levar uma maldição e não a bênção. Mas a Rebeca é firme. Ela fala: caia sobre mim essa maldição, meu filho. É forte isso. Ela assume uma responsabilidade imensa ali. É impressionante a determinação dela, né? Esse favoritismo pelo Jacó é o que move tudo. É um contraste com Isaac, que parecia mais ligado à tradição, ao filho mais velho. Mas essa atitude da Rebeca de correr um risco tão grande, até espiritual, mostra o quanto ela achava que esse era o jeito certo para o filho dela, sabe? Não importava o custo. A tensão moral ali é, nossa, muito grande. E a bênção em si? Naquela cultura a bênção não era só um boa sorte, era quase uma palavra de poder, sabe? Algo que definia o futuro mesmo, quase um decreto divino. E o plano vai em frente. Jacó, todo disfarçado, leva a comida para o pai. Isaac acha estranho. A voz é de Jacó, mas as mãos... As mãos são de Esaú. Que momento, hein? De pura tensão. Exato. Ele pede para Jacó chegar mais perto, aí ele apalpa, sente as peles e sente o cheiro. O cheiro da roupa do Esaú com aquele cheiro do campo, parece que é isso que convence ele. É quase inacreditável que tenha funcionado, né? Totalmente. A vulnerabilidade dele, a cegueira, abriu essa brecha para o engano. E aí vem um momento crucial. Enganado pelos sentidos que ainda tinha, Isaac dá a bênção para Jacó. E que bênção, hein? Cheia de promessas de riqueza, do orvalho do céu, das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. E o principal, domínio sobre os outros, ser senhor de teus irmãos. Exatamente. Essa palavra do patriarca era tida como algo que se realizava só de ser dita, entende? E era irrevogável. Uma vez que ele falou, estava feito, o destino selado. A esperteza da Rebeca e do Jacó explorando a condição do Isaac muda tudo. Muda a história da família radicalmente. É uma ironia bem amarga, né? Como a fraqueza física dele permitiu esse engano todo. Pronto, a casa caiu. A farsa descoberta. Isaac estremeceu de violenta comoção. Dá para imaginar o choque. E o Esaú, quando ele percebe o que aconteceu, que foi enganado, ele solta um amargo e grande clamor. Ele implora por qualquer outra bênção. Um desespero total. E ele acusa, né? Não é à toa que ele se chama Jacó, que soa como um enganador. Já é a segunda vez que ele me engana. É o retrato da angústia ali. E a bênção que Isaac consegue dar para Esaú é, assim, quase o contrário da outra. Uma vida mais difícil, longe das gorduras da terra, sem o orvalho do céu, teria que viver pela espada, sempre em conflito, e ainda por cima servir ao irmão. Pesado. Muito. Mas tem uma pequena luz ali no fim do túnel, uma promessa de que, um dia, quando te libertares, ele conseguiria se livrar desse jugo. Mesmo assim, o estrago imediato é gigantesco. O Esaú passa a odiar o Jacó com todas as forças e decide, assim que o pai morrer, ele mata o irmão. O conflito está plantado. E a Rebeca, que parece estar sempre pensando à frente, descobre essa ameaça. Qual a solução dela? Mandar Jacó para bem longe, para a casa do irmão dela, o Labão, lá em Harã. Até a raiva do Esaú passar. E a desculpa que ela usa para o Isaac é outra, né? Sim, ela diz para o Isaac
que está preocupada que Jacó case com as mulheres da terra, as cananeias, coisa que eles não queriam. É mais uma manipulação dela, no fim das contas, para proteger o Jacó. Então, o que a gente tira disso tudo? Olha, essa história é um emaranhado de coisas, né? Essa rivalidade entre irmãos que vai longe, as consequências do engano, da astúcia, que são, assim, devastadoras, mesmo que a intenção fosse proteger ou por causa do favoritismo. O favoritismo dos pais aqui claramente separou em vez de unir. E fica muito claro o peso que eles davam às palavras. Bênçãos, maldições, tudo isso tinha um peso enorme na vida deles. É verdade. Isso faz a gente pensar, né, como as escolhas que a gente faz, muitas vezes dentro dessas tensões familiares, podem realmente traçar destinos de um jeito que parece que não tem volta. E isso ecoa por gerações. Então, uma reflexão para a gente, baseada nessa história tão forte. Até que ponto a gente pode ir para tentar garantir o que a gente acha que é o melhor para alguém que a gente ama? A Rebeca, na busca dela para garantir a bênção para o Jacó, acabou criando um conflito gigantesco, uma divisão na família que durou muito tempo. Será que os fins, nesse caso, justificaram os meios? É algo para a gente pensar sobre as nossas próprias relações e decisões, né?